Sejam bem-vindos à Frequência 8-Bit, eu sou J Neto. Ricardo Lopes. Daniel Galese. Senta aí, aperta o start que a gente tá começando. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, dá aquela força, apoia a gente aí. A gente tá aqui crescendo dia a dia, mas a gente precisa do apoio de vocês para poder fazer esse canal crescer e a frequência chegar mais longe. Então, deixa aquele like, mete o dedo no sininho aí e vamos pro vídeo. Hoje a gente tá aqui para falar um pouco de Stranger Things. Tá em sua quarta temporada, lançou a segunda parte agora e a gente passou aí boas partes, né? Quase que um dia inteiro maratonando para poder assistir, fazer um conteúdo aqui, discutir um pouco sobre as nossas impressões e depois aí a gente conversa com vocês aí pelos comentários, beleza? Vamos lá, quarta temporada, né? A gente tem uma continuação depois de 2 anos, né? Isso na gravação. A série começa exatamente 6 meses depois do último episódio da terceira temporada. Porém, a gente teve aí 2 anos de gravação, então para olhar para a série, visualmente a gente percebe a passagem de tempo nos atores, né? Mas a gente tem que levar em consideração, né, o cenário que a gente viveu aí nos últimos 2 anos e esquecer um pouco disso. Então, a gente tem ali uma Hawkins um pouco diferente, né, com novos personagens vindo, um personagem muito interessante, na minha opinião, que chegou, que veio muito bem já desde os trailers, né, mas não que não se tinha muito sobre ele. Então, a Eleven, né, morando com o Will longe, aquela coisa assim, ainda meio aérea, distante, né? O que vocês tiveram de primeira impressão, assim, logo de cara? Cara, eu achei interessante a maturidade que acabou vindo nos atores. Obviamente que por tudo que aconteceu, mas eu acho bem bacana você ver os caras que tinham 1,40 m passarem para 1,80 m, as vozes começando a dar aquela engrossadinha, a puberdade chegando e eles conseguirem encaixar na história ali mais ou menos essa parte da puberdade mesmo vindo, eles passando de criança para adolescente. Achei legal o jeito que foi inserido, até porque de todo o ocorrido. Eu gostei também dessa certa maturidade que os atores atingiram com a idade, né? Por mais que eles estejam interpretando personagens, né, crianças, acredito que a idade deu um pouco mais de volume pros atores, né? Deu um pouco mais de experiência, deu um pouco mais de... Como é que eu posso falar? Deu um pouco mais de incorporação cênica, tá ligado? Coisas que quando eles eram crianças era só aquele negócio mais fofinho, né? As criancinhas ali, fofinhas, não sei o que, atuando bem. Mudou um pouco porque agora eles já são adultos, né? E eu gostei muito dessa dinâmica que foi proposta aí na quarta temporada. São teenagers, né? Sim, teenagers, né? A série, ela começa trazendo, assim, lógico, o peso do impacto da última temporada, né? Todas aquelas perdas, né? A gente vê também o impacto nos personagens principais, né? As perdas os fatos, né, o que aconteceu da última temporada, lógico, porque até então se tinha perdido o Hopper, o Billy morreu da forma que morreu, daquela forma trágica. Uma coisa legal, aquele, vamos assim, recap, né, um dos últimos acontecimentos da série, no geral, foi bacana. Foi maravilhoso, até pra nós, assim, que acompanhamos a série, é até importante pra, 2 anos, né, até pra quem tava de um ano pro outro, que você acaba esperando a série, é legal pra você não ter que, assistir 8 horas de novo do mesmo conteúdo, né, pra só se atualizar. Isso acaba sendo injusto, né, com o espectador. Esse recap tinha nas outras temporadas, de uma pra outra, ou foi a primeira vez? Porque primeira acho que se eles fizeram isso pela primeira vez, foi mais pelo contexto de ter demorado um pouco mais a lançamento da terceira pra quarta, e aí cara, de verdade, eu que não havia assistido, né, acabei assistindo direto a quarta temporada só pra fazer companhia pra minha namorada, obviamente que todo mundo sempre falou de Stranger Things, porque desde o lançamento sempre foi uma série que todo mundo sempre caiu na graça popular. Essa retrospectiva, cara, tipo, de verdade, me setou pra quarta temporada tranquilo, consegui assistir sem precisar ficar perguntando quem que é esse, quem que é aquele, que aconteceu ali, o que aconteceu ali, o que aconteceu assado. Foi, tipo, suave, velho. Foi bom isso aí, achei bem interessante. Espero que aconteça pra futura temporada anunciada aí. Esse é um recurso que deveria ser usado por todas as séries, né? Um recurso que deveria ser usado global, porque é um recurso que ajuda muito. Eu sempre assisti algumas séries que tinham o recap de um episódio pro outro, né? Porque às vezes passava uma semana assim e passava meio que um recap ali do que aconteceu no último episódio, e aí você não precisava, tipo, às vezes se você não lembrasse de alguma cena que interligasse a nova que você ia assistir, passava
no comecinho ali já ajudava bastante já, né? Uhum. Exato, exatamente isso. Então, cara, eu lembro disso aí. Isso aí sempre teve em séries de TV, que você tinha um episódio de uma semana pra outra, né? Anteriormente, né? Isso. E aí você, pô, isso seria legal se os caras trouxessem, já que vem uma temporada de uma vez só, tipo, 8 episódios, 5 episódios, 4 episódios, numa primeira parte. Então você tem que ficar, né, porra, maratonando é um saco, mas tudo bem. Mas como que os personagens se desenvolveram nessa série, nessa temporada, aliás? Porque eu percebi que o foco ficou em meia dúzia ali, vamos assim, na metade basicamente dos personagens principais foi um foco bem absurdo. Eu gostei disso, gostei também da mudança, né, que o protagonismo, ele tava bastante em algumas partes, agora ele mudou, né? Teve mais espaço para outros personagens se desenvolverem, né? Eu vou citar aqui minha opinião. O Dustin, nessa temporada, ele ganhou um protagonismo absurdo, um protagonismo que acabava sendo roubado pelo Mike desde a primeira temporada. O Mike era o centro das atenções, ele com a Eleven. O roteiro criou uma química legal entre os dois, né? Aquele amor fofinho, né? De proteção, ele ali sendo um líderzinho, não sei o que, do grupo, beleza. E ele também era o elo principal com o Will, que era o desaparecido, também outro a ser protegido. Então, acabava que o Mike roubava muito disso aí. E o Dustin, ele tinha mais como um alívio cômico, né? Ele e o Lucas ali, eles eram coadjuvantes. Nessa temporada, eu não vi isso. Eu vi o Dustin ganhando o protagonismo, o Lucas ganhando o protagonismo, porque o Lucas, logo nos trailers, a gente vê que, pô, o cara vai entrar no time de basquete, né? Por quê? Até então não fala nada. E aí o Dustin também tá ali. Uma coisa que veio da terceira temporada também, o crescimento do Dustin, com a química dele com o Steve, que também não foi trabalhada nessa temporada. Então, tipo assim, você vê que o Dustin ganhou muito foco, não porque ele tava com o personagem A ou o personagem B, ele por si. Então, assim, eu gostei de ver isso, sabe? O desenvolvimento do Dustin em si. Cara, eu enxerguei bastante isso, né? Eu gosto muito do personagem, do desenvolvimento do Dustin agora na quarta temporada, né? E eu queria até fazer uma lembrança, né? O que eu acredito que aconteceu também para que o Dustin se torne o principal, né? Quando o Ed tá. Quando o Ed tá conversando com o Dustin lá, ele mesmo fala, cara. Você vai ter que me prometer uma coisa, você vai ter que cuidar dessa galera. Você vai ter que cuidar daquelas ovelhinhas por mim, tá? Não, Ed, você mesmo vai cuidar! Não, cara. Fala que vai cuidar de todo mundo. E eu acho que nada mais justo do que o Dustin ser esse centro, né? Porque eu acho que ele é o moleque mais inteligente que tem ali, ele é o moleque que desvenda tudo, ele é o moleque que, sei lá, mano, ele que combate tudo, ele que tem as melhores teorias, as melhores ideias, né? Tudo do que acontece, tudo do que todos os planos, eles começam a dar certo muito em função do Dustin, tá ligado? Ele ser muito organizado, ele ser muito inteligente e de ele fazer acontecer, né? Sobre os outros personagens, eu acredito também que o Mike, o Will, o irmão do Will e o maconheiro da pizza lá, que era um alívio cômico do outro lado, né? Foram jogados pra escanteio, a própria Eleven foi jogada pra escanteio, né? Nessa missão que eles foram escanteados nessa quarta temporada um pouco. Nessa missão de recuperar os poderes e tudo mais, a própria Eleven, ela foi jogada para escanteio, então essa turma foi jogada para escanteio e a turma de Hawkins, que é o cenário principal, né, ganhou todo o protagonismo, né, que tipo o Steve, que era um molecão, um otário, o Steve passou a ter protagonismo dentro da quarta temporada, né? Ele se tornou uma pessoa... Na terceira já ele ganhou destaque. Cara, posso falar assim, sim, eu voltei a assistir a quarta, depois que eu assisti a quarta temporada, minha namorada encheu minha paciência e fez eu assistir a primeira com ela. E assim, com que eu vi o Steve, velho, eu não vejo ele como tão babacão e tal. Tipo, óbvio que ele, por ser um dos descolados da escola, ele era um baita de um otário, porque, querendo ou não sei se até hoje em dia na sociedade, geralmente o pessoal descolado nas escolas cumpre um pouquinho esse papel de serem muito escroto com quem não tem mídia dentro da escola e tudo mais. Só que já no final da primeira temporada você vê que ele meio que se tocou, que ele tava sendo um puta daquele dashbag lá e falou, mano, sei lá, talvez se eu for assim eu não é o que eu quero e tal. E acredito eu que você vê você vê uma mudança também na segunda e na terceira temporada, porque o babacão que ele era na primeira, ele virou um cara, tipo, pra mim, ele e o Ed foram os personagens que eu mais gostei nessa quarta temporada, mano.
Ele, por Sim, causa dos filmes sim. idiota dele, que ele perdeu a mina dos sonhos dele, e aí ele tentando mostrar o tempo inteiro pra ela que ele não é mais o babaca que ela conhecia 4 anos atrás. E o Ed, que, tipo, pra mim foi a adição mais da hora e a perda também mais rápida aí que podia ter dado uma evitada nessa temporada, Então, porque Então eu tá. gostei demais desse cara, velho. A É gente, muito bom, o mano. bom, eu tenho. o bom de você ter assistido só a quarta temporada é que a quarta temporada realmente te leva a gostar muito do Steve e do Ed, tá ligado? Porque o protagonismo e o foco foi em cima deles. O Ed, deixa eu ver, chegar no mundo invertido, ele não era tão popular assim, né? Depois de tudo que aconteceu no mundo invertido, o Ed se tornou unanimidade entre a comunidade do Stranger Things, tá ligado? Eu vou entrar num ponto, né? Quem eu acredito que caiu de protagonismo foi a Nancy, tá ligado? Eu não achei que ela foi tão incisiva nessa quarta temporada. Ela diminuíram um pouco o foco dela ali. Deram muito mais foco a Robin, que é amiga do Steve lá, do que a própria Nancy em si, né? Ah, E. bah, eu senti um pouco de protagonismo na Nancy. Pera aí, eu quero entender o Eu pensamento dele. senti que foi um protagonismo, tipo assim, a união Robin e Nancy virou um protagonismo ali. Porque muitas coisas que no desenrolar dessa temporada que eu senti ali, veio da união das duas ali e elas meio que trabalharam em conjunto. Pelo menos foi o que eu senti, desde a hora que elas foram fazer a pesquisa na livraria lá, que o Steve, que eu achei legal a piada, que toda hora ele vira babaca, ele fica dirigindo as crianças pra cima e pra baixo, ele fala que ele tá de Então, saco cheio disso. mas Por isso. que você acha que a Nancy caiu? Não, de acordo com as temporadas passadas, que a Nancy era um pouco mais. A mais velha da turma, era um pouco mais segura, era um pouco mais foco, né? A quarta temporada, na minha visão, deu uma caída, tá ligado? Tipo. O foco realmente ficou no Steve, o foco realmente ficou no Dustin, o foco realmente ficou no Ed. E pra mim, esses daí foram os protagonistas literais da quarta temporada que levaram nas costas. Nem o Hopper, que tava lá na Rússia, até com um arco legal, que era o arco do. Ele Da prisão com soviética. ele com o russo lá, o amigo dele lá, o safado que foi preso também. Ah, Eu não esqueci. vou lembrar o Ah, nome dele o agora. policial russo Enzo, louco Enzo, lá. Enzo, 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 Enzo. isso, Enzo. Até que foi legal, tipo, aquele arcozinho ali entre eles dois. Ficou melhor ainda quando entra o Yuri, porque o Yuri, puta que eu pariu, o Yuri deu O toda William a é um porra graça. louca. Nossa, deu toda a graça pra aquela situação, Mano, pra aquela cena. Попугай, мен, больше сказать нечего, одно и то же повторяешь. You were trapped in a cell with this dog, man, and you didn't take opportunity to smother him. Beautiful, yes. Please tell me this is another poor joke. eu posso Né? dizer pra vocês que eu acho que dessa parte da Rússia, também a dupla, pra mim, que se for uma dupla de protagonismo, foi do Yuri com o loucão do Karatê lá, eu esqueci o nome dele. E, Sim. tipo, pra mim, a mistura desses dois foi muito da hora, mano. Então, Exatamente. eu não acho que dropou o protagonismo dela pelo seguinte fato. Ela já é uma personagem que foi muito bem desenvolvida desde a primeira temporada, né? Aquela questão dela do amadurecimento dela, né? Da descoberta dela, ela ir percebendo que o Steve naquela época era um bobalhão. Não que ele era um babaca, ele era um bobalhão, né? Ele era um bobalhão padrão. E aí Na verdade, mostrou que a natureza faz, né? Que a mulher amadurece muito mais tempo antes que o homem. Porque ela amadureceu no final da primeira temporada, o cara tá amadurecendo na quarta. E se você for parar pra ver, acontece na vida. A gente amadurece. Só que não é o que você vê do irmão do Will. Só que assim, e ele, né, o irmão do Will, era mais maduro. Por quê? Ele tinha que cuidar do irmão, ele tinha que cuidar da casa, ele era pobre, então ele tinha que trabalhar. Então, assim, foi um encontro no início dos dois que se pareciam muito. Só que a Robin, que foi uma personagem muito bem trabalhada, que, assim, bem desenvolvida, que apareceu na temporada passada, ela não foi trabalhada na questão, tipo, de profundidade, né? De desenvolvimento da personagem em si, da atriz poder desenvolver a personagem e a gente poder ganhar um carisma ali, talvez, entendeu? Pra ela gerar peso na trama. Então, por isso que é o Jonathan. Esse peso, Jonathan, isso. Por isso que o peso veio mais pra Robin, porque o Steve era um personagem que caiu na graça de todo mundo também depois da química dele, da dinâmica dele com o Dustin na terceira temporada. As situações entre ele e a Robin, que é aquela questão, porra, de sex appeal, né, de como conquistar, ele gosta de garotas, ela gosta de garotas, aí ele fala boobies, ela não gosta, ela, pô, não fala assim, tipo, já dando uma conotação, tipo, ó, poxa,
ela já tem uma mente, né, pra frente, e a mina, ela gosta de meninas também, só que ela ela ainda tá retraída, né? Não é uma sociedade que não se fala isso abertamente, a gente sabe, os anos 80. Então, é um tempo também que foi dado pra desenvolver os dois. E a Nancy já tava muito bem trabalhada, então a Nancy era bem objetiva. Você pegava, quando ela aparecia, era pra ver, lidar com o caso, ela mostrando a experiência dela de como lidar com o policial ali pra poder chegar na situação que ela quer. Depois, Ela deu a uma de Lois Lane, né? Repórter Isso. investigativo ali. Exatamente. Depois aquela criação, acaba acontecendo uma química dela com a Robin, porque indiretamente por causa do Steve. Então, cara, e aí aquela questão, você falou, o Steve tentando reconquistar ela. Na verdade, não foi isso que eu vi. Eu vi o Steve lá de trás que perdeu a uma menina que ele amava, que ele gostava muito, só que tentando encontrar outra igual, que ele não vai encontrar. Entendeu? Então eu tô vendo que a trama tá levando pra esse lado. O que eu achei interessante foi quando chegamos ao final da temporada e os dois têm a oportunidade de se reunir, dá pra você ver que tá estranho, tem alguma coisa muito diferente entre eles, mas eles têm aquela conversa, e a gente tá bem? Are we cool? Ele, não, tamo ok, tipo, empurrando com a barriga. Então assim, de verdade, pra mim, nessa cena ficou pelo menos bem subentendido que na quinta temporada eles vão largar e a Nancy vai acabar reatando com o Steve pela conversa que o Steve teve com ele no trailer, dizendo que ele queria ter 6 filhos, viver num trailer, viajando com a esposa, e daí no final ele falou que a esposa era ela e tal. É uma sensação que eu tive em relação aos desenrolares da cena. E aí, só pra levantar um ponto em relação ao que o Baia falou dos protagonismos, o que eu senti como alguém que foi direto assistir a 4ª temporada. Realmente, o foco principal foi o protagonismo nessa história foi com o grupo que tava em Hawkins, que era onde tava a maior parte do desenvolvimento da trama dessa 4ª temporada. Que é onde tava a treta, né? Vamos ser sinceros. Isso. A Eleven, eu não digo que ela teve o protagonismo bem reduzido nessa temporada, porque ela foi recuperar os poderes dela, e junto do arco dela recuperar os poderes veio o arco do Vecna, porque até então, depois quando eu assisti a primeira temporada, sempre ficou subentendido que ela que tinha despirocado e matado todo mundo no laboratório pra fugir a primeira vez que a molecada encontrou com ela na floresta. E essa temporada mostrou os pontos cegos ali que eles remendaram colocando o Vecna na história, e que, tipo, na minha opinião, assistindo a 4ª depois da primeira foi sensacional. Eu achei ainda mais legal o que eles fizeram ali de encaixar o 1 ali, tipo, ele que dava as dicas, ele que fazia os negócios, ele que provavelmente foi ele que puxou as cordinhas pra Eleven acabar ajudando ele no final lá. Eu achei muito da hora esse arco, e que obviamente tomou um grande tempo dela até ela conseguir chegar nessa parte onde ela recuperaria toda a memória. Aí a desculpa deles dizerem que foi um trauma tão grande que ela apagou a memória da cabeça dela, por isso que ela precisou passar por aquele tanque de água pra recuperar tudo. E ela nem recuperou os poderes todos ainda. Da forma potencial, né? Então, isso fica... O Vecna foi muito bem introduzido, cara. O ator é muito bom, tá ligado? Tipo... Foi muito bem introduzido. E ele tem uma cara de psicopata, mas tem uma cara de calma ao mesmo tempo. O ator foi bem escolhido a dedo. As respostas que a série traz pra gente com a introdução do Vecna, tipo, o Devorador de Mentes ser em formato de uma aranha, tá ligado? Faz todo sentido, porque Foi o Vecna que fez isso com ele. O ele era fissurado em aranha, né? Ele queria ser um predador. E uma coisa mais legal de todas, que eu, assim, tipo, a hora que eu vi a cena, eu falei, caralho, você lembra no final da primeira temporada, e o Will desenha aquele menininho de frente do Mind Flayer? Sim. Uhum. E não era ele. Eu achava que todo mundo achou que era ele. Aí, na verdade, a cena era o de frente, transformando o Mind Flayer numa... Mano, achei maravilhoso. Falei, caralho, a visão do Will. Absurdo. E aí, aí conectou tudo, realmente. Eu discordo do Galese, obviamente, dessa parte, tipo, não foi a Eleven que despirocou, né? Eu vi assim, ela fugiu. Só que assim, ela era Eleven, então, tipo, tinha 10 antes dela. E aí, até então, tava assim, ó, totalmente perdido aonde tava esses outros 10. Você teve, acho que o número 3 ali, foi na segunda temporada, no pior episódio de Stranger Things, isso é unânime também. Foi o episódio mais mal dirigido, mais mal produzido, totalmente fora de nexo, que é o da Bad Eleven lá, né, não faz sentido nenhum, tipo, ele foge totalmente da trama, é como se fosse uma side quest, mas se fosse uma série de 100 episódios, beleza, mas era um 7, 8, foi tipo... A Kryptonita vermelha. 50 minutos
perdidaço. Beleza, até a Alice, beleza, essa daqui tinha mais conexão, e aí começa a criar, né, aquela questão da mãe da Eleven, aí você entende depois pra frente aí a Eleven. Na minha visão, a função da Eleven nessa temporada, primeira, função de trama mesmo, ela não ia ter como fazer muita coisa sem os poderes dela, né? Afinal, a Eleven, a função dela é ser super heroína. Ela foi criada como um animal, uma criança, tipo, ela não tem muita interação social, então ela não teria, né, nem raciocínio de problemas para poder ajudar em alguma outra coisa, a não ser com os poderes dela. Então a função dela foi criar todo o retrospecto para você trazer o número 1 pra trama, transformar o número 1 no Vecna e tudo mais, e tipo, explicar isso aí para nós no desenrolar da série, tá ligado? O único ponto que eu tenho de crítica, porra, forçaram demais em alguns efeitinhos ficou meio cagado. No resto, no geral, Mas os quais efeitos ficaram você muito acha que bem ficou feitos. cagado? Não, os efeitos do rejuvenescimento dela. Eu acho que se tivesse usado aquele filtro que tem no Snapchat, teria sido muito mais viável do que ter feito todo aquele velho, trabalho vou ser sincero, 3D dela. eu acho que os caras deveriam ter feito. Ficou igual a boca do um Superman em dublê de algumas. mano. Também Eles acho. deviam E não pego ter uma focado no rosto. criancinha. Não ter Igual eles focado no fizeram na primeira trilogia do Senhor dos Anéis. Eles colocavam um Exato. anão com umas máscaras ruins, mas ele ficava desfocado. E como eles não eram foco da cena, você nem olhava pra cara deles. Então você não via que era uma Exato. coisa torta. Não, é ali. lógico, mas aí você tá falando do Senhor dos Anéis, que tem toda uma grandeza, ali você tá falando de um cenário fechado. Mas eu acho que assim, ó, uma coisa que eles fizeram legal é, tipo, pô, focava de longe, mostrava ela pequenininha pra também não mostrar os defeitos da arte digital, porque não é perfeita, a gente sabe disso, tem o Uncanny Valley e várias produções que a gente tá cansado de ver que a galera acha estranho e aí fica feio mesmo. Só que você tem também poderia ter outros recursos de produção pra poder fazer isso. E aí que eu acho que eles perderam, só nisso. Tipo, em relação a Eleven antes da que a gente conhece na série, né? Eleven bem pequenininha mesmo. Ó, uma coisa que eu achei bem bacana foi a peruca da atriz lá, porque realmente parece que ela tá carequinha de novo. E não sei se vocês sabem, mas ela tá usando peruca ali, não Mas tá mais careca. ficou top. Ficou muito bem. boa Cara, só rapidão, voltando em relação ao que eu tava falando da trama, apesar de a gente ter saído um pouquinho, sim, a Eleven e todo mundo que é junto com a Eleven lá ficou bem escanteado agora, justamente porque os caras passaram a temporada inteira correndo atrás do próprio rabo até encontrar a Eleven e voltar correndo pra Hawkins. E os caras pra ajudar ainda foram de van, então demorou uma caralhada. O que o Baia tinha falado em relação ao desenvolvimento maior e ascendência do protagonismo do Dustin, realmente foi bem bacana, mas assim, já mostrava que ele era o cara mais inteligente dos quatro, desde a primeira, quando ele se tocou em relação à bússola, a bússola mostrar a abertura dos portais. Não, ter a ideia do rádio. Entre todo mundo que tava ali em Hawkins ali, com certeza era mais inteligente. Não, ele já Mas é disparado que, tipo mais assim, ó, sagaz de dentro do todo mundo. grupo unido, né? Com o Mike, com o Will, com o Dustin e tudo mais, quem mais se sobressaía era o Mike, né? Porque o Mike era o protagonista, era o cara mas que fazia acontecer. Quem mais vai se sobressair é o Mike, até pela, Aí é que tá. pelo desenho Na que quarta o temporada, Will não. entregou pra ele. Não, tudo bem, mas porque ele acabou tendo um arco diferente. Mas eu garanto pra você que ele vai voltar com esse protagonismo na quinta, até por causa do desenho. Tudo bem, eu não, acho, tudo eu bem. acho, eu acho que o protagonismo já vai ser dividido na quinta, porque o Dustin ele ascendeu muito na terceira temporada quando ele começou a namorar a Gênio lá, eu esqueci o nome da menina lá. Suzy. A Suzy. A Susan. Ele já começou a acender o protagonismo dele ali, tá ligado? Eu acredito que os irmãos, eles viram a popularidade que o Dustin tem aqui fora com o público e falou, cara, esse moleque merece um protagonismo maior, e foi dito Então, e feito, tá mas ligado? A terceira e a mas quarta não temporada dá- acendeu ele. Mas não dá eu pra fazer acho- fanservice, cara. Eu acho que Exato, assim. não vai rolar. não Assim, é só deixa eu explicar o protagonismo. raciocínio do porquê eu acho que vai voltar. Porque o Will fez aquele desenho a pedido da Eleven, mostrando todo mundo como se fosse uma parte do D&D, né? Com o Will sendo o tanque Mike. ali na frente. É o Mike, desculpa. O Mike sendo o tanque. líder. O líder, o coração, o cara que une todo mundo e vai. Então eu acho que talvez assim... ele volte a dar uma acendida maior na quinta, porque agora juntou a tropa inteira, não estão mais divididos. E só pra fazer um parêntese, velho, eu achei sensacional o episódio que mostrou a família da Susan lá, que eles tiveram que ajudar ela a recuperar o computador. Cara, achei esse episódio, essa parte do episódio achei muito engraçada. Aquela família louca com o irmãozinho doidão que achava que era um índio e ficava desligando a força da casa o tempo todo. Não, era Esse meio episódio foi bravo. família Aqui doida. é Suzy desligando. Não, peraí, tá bom. Tudo bem. Que merda.
Pra eu concluir aqui, cara, eu vou falar pra você, eu gostei muito da 4ª temporada, na verdade eu sou muito agradecido pelos irmãos Duff ter criado todo esse enredo, eu gostei muito de todas as temporadas. Umas caíram, outras foram espetaculares, né? A primeira pra mim foi o ponto de partida, a 4ª foi muito boa, a segunda já não instigou tanto, mas foi muito, não é questão de que eu não gostei, né? Só não instigou tanto quanto a primeira, né? Questão da expectativa. A 4ª eu acho que devolveu toda a expectativa que eu tive e criei na primeira temporada quando eu assisti pela primeira vez. A única coisa que eu não entendo, cara, e de coração, é o apego que os irmãos têm com os personagens principais. Não faz sentido nenhum você criar personagens carismáticos como o Bob, como o Ed, e matar ele pra poder preservar um personagem principal, tá ligado? Matar os personagens secundários que eles criaram, que com certeza vai ser aceito pelo público, pra poder preservar os personagens principais, como a Max, cara. A Max não teria que estar viva. De coração, ela morreu, a Eleven não tinha que salvar ela, a Eleven não é Jesus pra salvar mais ninguém, tá ligado? Ela deveria ter seguido o curso dela, que era morrer. Mas esse lance de você querer preservar e proteger os personagens principais, pra mim não cola, tá ligado? Um cara que é acostumado com Game of Thrones, que viu personagens principais morrerem, tá ligado? Mas então, Bay, aí já é diferente, no sentido de assim, Game of Thrones, que na verdade é a curva fora é o ponto fora da curva. Porque se você for parar pra ver na história dos seriados, os principais vinham com aqueles milagres esdrúxulos pra continuar vivo. Enquanto o cara ia, pisava no prego e morria de tétano, tá ligado? Um cara que você amava. Aí Game of Thrones que veio fora desses padrões e saiu matando todo mundo, que não deu pra você criar apego emocional com ninguém, porque realmente era uma série que se o cara pisa fora da linha morria e você que se lasque com o seu favoritismo pelo personagem. Eu concordo assim que, tipo, na minha opinião a Max tinha que ter batido as botas ali, até porque, tipo, aquela cena quebra a perna, quebra o braço, quebra outra perna, o braço, zóio quase pipoca. Tipo, mano, se ela voltar à vida... Voltar à vida não, né? Se ela acordar do coma, ela vai ficar, tipo, 3 meses, 4 parada no hospital até recuperar os braços e a perna, e ela tá cega. Porque já deixou bem claro que ela ficou cega ali na situação dos olhos, com aquela pupila branquíssima, sem mais vida nenhuma, e o zóio tudo murchão lá. Então, tipo, a menina já teve um destino pior que a morte, porque, sinceramente, do jeito que ela tá ali, era bem melhor ela ter batido as botas. Né? Max deveria ter morrido. Por que que eu acho que ainda, independente da Max ter voltado, né, o plano foi concluído, porque o Vecna conseguiu concluir ali, tipo, talvez ele tenha usado da energia, força vital dela e da consciência pra ganhar, porque ele usa, ele puxa a energia vital e a consciência da pessoa, né, ele não é um negócio mágico de consumir almas, né, não é isso que ele faz. Na verdade, ele absorve o ser da pessoa, ele absorve, né, as memórias e tudo mais, e com isso ele fica mais poderoso. Então, talvez, nessa absorção, ele tenha arrancado quase tudo da Max, e a Max tá perdida, né? A Eleven deve ter conseguido fazer alguma coisa, mas a Max em si não está conectada com o corpo dela. Talvez a Max esteja com o Vecna. E o corpo dela só tá vivo, e a Eleven vai tentar recuperar a Max dentro do corpo, dentro do Vecna. Na verdade, João, aquela cena dele, que a Eleven tá colocando a mão no coração dela, porque igual você falou, o Vecna, quando ele pega a pessoa e transforma ela num portal, ele absorve todo o ser dela. Pra mim, deu a entender que a Eleven, tipo, através das memórias que a Eleven... Não, sim, eu falo, através das memórias que a Eleven criou junto com a Max, porque elas são grandes amigas, ela meio que tinha... ela tinha um pedaço da essência da Max dentro dela pela amizade, e ela pegou essa que tava dentro dela e devolveu no corpo. Tudo bem, que a Max voltou à vida, mas aí... Pode ser uma explicação. O pedaço espiritual ficou preso com o Vecna. Tudo bem. Né? Eu acredito que vai eu falo que você falou espiritual de novo, assim. Eu não acho que é espiritual. Mas isso é figurado. Vou falando agora, tipo, uma coisa que eu fiquei bem puto com essa série já, tipo, já de várias temporadas, é o mesmo fato que o Ricardo falou. Você traz personagens novos, né? Bons personagens que podem, tipo, perdurar na trama, só que você não mexe nos principais. Tipo, eu trouxe o Bob, matei. Trouxe o Ed. Mano, o Ed era um personagem maravilhoso. Era mesmo. Ligado? Matou.
Tipo, pra que eu trazer pra matar? A gente já sabe. Aí o que acontece com os fãs? Você vai assistir a temporada, você já sabe que aquele cara vai morrer. Por quê? Porque os caras não vai ter culhão, não vai querer mexer nos personagens principais, entendeu? Tudo bem, eu acho que não tinha trama ali pra você matar mais alguém, né? Não chegou a ter um acontecimento grave pra alguém ter... Eu jurava que o Steve ia morrer naquele ataque dos morcegos. Dos Ali ele podia ter vampiros morrido. ficou bem parecido. Ali ele podia ter morrido, tá ligado? Talvez se o ataque fosse um pouco mais incisivo, não tivesse tanta gente perto, ele poderia ser uma oportunidade Então, pra matar esse personagem. Por exemplo, ó, Sabe? João, uma Ia coisa doer, viu? Ia doer. eu falo assim, João, Bom, por exemplo, uma coisa assim, que fez podia eu ter desgostar... podia ter matado ele, tranquilo. Mas lógico, eu acho que a última temporada a gente vai ver muita morte. É isso que eu acho que vai acontecer. Não, eu não sei, João, porque eles prometeram uma carnificina no final da quarta temporada e, na minha opinião, não aconteceu carnificina nenhuma. Eu falo assim, o que fez eu ficar um pouco desgostoso com a morte do Ed não foi dele morrer, tanto que antes de começar os últimos episódios, eu falei pra minha namorada, se eu tivesse que apostar em alguém que fosse morrer nesse episódio, pelos trailers que eu vi, era o Ed e a Max. E eu meio que acertei na Max, só metade. Mas eu falo, o que me fez ficar meio desgostoso com a morte do Ed foi como ele morreu, no sentido de, igual você falou, o Steve teve um ataque muito parecido e o Ed morreu e o Steve não. E tipo assim, me desculpa, a galera pode falar, mas porque o Ed tava sendo atacado por uma horda dos vampirinhos, mas cara, ele tava só sendo comido por dois no lado, igualzinho aconteceu com o Steve. Não tinha mais outros atacando ele mesmo. Tinha um não, mano, enforcando ele era também. Não, tudo bem, mas viu, quem matou eles foi os que destroçaram a lateral dele. Eu falo, eu acho que ele merecia, já que ele ia partir com uma morte mais tipo pica, assim, mostrar muito o vampiro atacando ele de uma vez. É que aí se os bichos destroçassem ele, o Dusty não ia conseguir conversar com ele, só ia pegar lá o que sobrou do esqueleto. Mas eu falo assim, tipo, cara, de verdade, eu achei que o Ed ficou muito da hora, porque eu comecei a gostar bastante do personagem do Ed quando ele teve aquela primeira interação com a Christie, que ela foi comprar droga com ele lá na mesinha, e aí eles tiveram aquela pequena interação, e é tipo, ali pra mim até falei, nossa, será que o doidão vai conseguir roubar a namoradinha do capitão do time de basquete? Mas não, porque dela não durou até o final do episódio. Em relação a mortes também, uma das mortes que eu fiquei feliz foi com a do capitão do time de basquete, que o portal desintegrou ele no meio ali, né? Que o portal abriu e ele morreu. Eu fiquei feliz com a morte dele, não por merecimento, mas porque ele quebrou o walkie-talkie que ia salvar a Max. Aí que eu falei, não, pode matar. Foda-se, esse cara derruba ele numa estaca, taca fogo no cu dele, mas agora pode matar. Porque naquela hora que ele quebrou o walkie-talkie, eu falei, a Max vai morrer. Não tem como, porque o único jeito de tirar ela... Ou era Eleven, né? Falei, ou é a Max, ou tipo assim, a Eleven vai ter que agir aqui. E a gente viu que não rolou. Outra coisa que eu acho que assim, ficou meio... Eu achei meio apelativo, que nem eu comentei com vocês, que 2 pontos. Eu acho que eles podiam ter dividido isso em 3 episódios. O último episódio que tinha 2 horas, eu acho que uma boa coisa pra dar um corte que talvez desse uma emoçãozinha pra gente foi quando o Vecna pegou a Max no pensamento dela lá no baile, e aí mostrou que, tipo, tinha dado errado o pessoal distrair os morcegos, que ele acaba matando o Ed, que os tentáculos deles tinham pego a Nancy, a Robin e o Steve, que que o Hop ia morrer pro cachorro lá na Rússia. Aí, tipo, na hora que o Vecna pegou ela, se ele, tipo, falar, eu venci e acaba o episódio ali, por mais que a gente fosse correr assistir o próximo episódio, como eles tinham prometido uma carnificina, você pensa, mano, vai morrer todo mundo, vai morrer uma galera e tal. Eu acho que eles podiam ter inserido um corte ali pra um episódio novo, até também, porque fazer 2 horas. Cliffhanger ali. Fazer um cliffhangerzinho ia ficar muito bom. E a outra coisa que eu comentei mais cedo é que, cara, eu falo assim, eles tacaram fogo no Vecna nessa cena maravilhosa, só que assim, a Nancy cerrou a 12 pra poder machucar e não atirou na cara, velho. Ela deu 5 tiros no dorso dele, velho. Chega perto e dá um na boca, mano. Eu fiquei gritando o tempo inteiro, dá um na cara, dá um na cara, dá uma na cara, finaliza, dá na cara, dá na cara, dá na cara. Ela deu 30 tiros nele e não deu na cara, velho. Pelo amor de Deus, um tiro na cara ia ficar maravilhoso de assistir, velho. Você tá achando que é o Matias do Tropa de Elite pra poder dar tiro na cara do Vecna? Perdeu, você vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Por quê? Na cara não, pra não estragar o velório. Eu juro que eu ficava falando assim, dá na cara pra estragar o velório, dá na cara pra estragar o velório, dá na cara, dá na cara. E não foi, velho. Isso que eu fiquei pistola. Eu falei, não, mano, dá na cara, finaliza. Mas de resto, eu achei muito, muito bom, mano. De verdade. O que eu espero pro futuro, que, mano, os caras tenham coragem de matar personagem.
de ir pra cima, tá ligado? Sim. E colocar fundo a perda, porque assim, todo mundo perde, mas ninguém perde, os principais não perdem, isso tá ficando chato. Não vai fazer jus à obra. Só isso. Tem uma coisa que eu acho, a Eleven morre no final. A Eleven, ela tem que morrer no final dessa série. Pra quem esteve com a gente até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho lá pra você receber as notificações de vídeos novos. Apoie a gente aí, vamos ajudar a frequência a crescer, Se beleza? vocês gostaram desse vídeo, também não se esqueçam de compartilhar com seus amigos para ajudar a gente com a visualização. Pede pro pessoal se inscrever, abre o celular da sua mãe que não sabe usar de celular, se inscreve no canal nosso através da conta dela. Ajuda a gente aí, por favor, dá essa moral. A gente precisa chegar nos 1000 inscritos pra ver se a gente começa a monetizar e melhorar aí o conteúdo, que daí a gente consegue Melhorar investir conteúdo, mais melhorar a ainda. frequência, melhorar tudo. Muito obrigado e até a próxima.